Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, em plena chuva de meteoros que se abateu sobre a extrema-direita, o bolsonarismo aqui no Brasil e também sobre algumas criaturas da extrema-direita fora do nosso país. Vou conversar com vocês e esclarecer alguns pontos sobre o pedido de destaque feito pelo ministro Gilmar Mendes em relação à decretação de uma prisão que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes contra a figura do ex-presidente Collor de Mello. Será que esse pedido de destaque terá a possibilidade de alterar essa prisão de Fernando Collor? Vou conversar com vocês sobre essa questão e sobre outras também que estão girando ao redor dessa prisão, porque os bolsonaros estão preocupados, eles estão achando que está havendo uma injustiça, eles estão defendendo essa figura que já foi condenada em última instância por ladroagem, estão defendendo, portanto, um grande ladrão. Vou entrar aqui nos temas, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar dos nossos papos aqui, das nossas atividades. Dê sempre seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com essa situação aqui. O Flávio Bolsonaro, e assim como o clã Bolsonaro e outras criaturas, reverberaram por todos os cantos que uma intimação feita ali na UTI, ou na unidade de tratamento intensivo, né, do hospital, para que o Bolsonaro assinasse, tomasse ciência daquilo que ele já estava ciente, ou seja, que ele agora é réu, que isso representou um ataque à vida dele. Que essa atitude foi uma atitude de matar o pai dele. Bom, quando alguém quer matar uma outra pessoa, é a tentativa de homicídio, né? Um assassinato. Então, isso foi colocado. Então, ele colocou, querem matar meu pai. Não tem como pensar diferente ao ver essa imagem. E por aí foi, né? A palhaçada toda nós já vimos. Isso aí não comoveu ninguém que está isentamente analisando essa história. E o papai dele deu uma pioradinha, né? Ficou com a febrezinha, sei lá, alguma coisinha assim, muito, a pressão deu uma subidinha, mas o papai já está tinindo, já está ótimo. O que tem de bolsonarista torcendo para o Bolsonaro morrer não está no gibi. Por quê? Porque ele, para algumas pessoas, ele vale muito mais morto do que vivo, né? Essa é a realidade. E nós aqui, do campo civilizado, queremos que ele fique bem, para ele ficar muito tempo na cadeia, talvez até em companhia de Fernando Collor de Mello. Então, existe essa ambiguidade, existe um desejo secreto dessas criaturas do mundo cão, porque elas são, na sua essência, muito más, né? E até gente da família dele, se bobear, está pensando nisso também. Então, apesar de tudo, o papai está melhorando. Após piora, exames descartaram complicações de Bolsonaro, diz novo boletim. E ele vai ficar, beleza, vai sair daí. Algumas questões estão reverberando também nos grandes veículos de comunicação. Quero compartilhar com vocês essa fala aqui entre a Natuza Neri e a Daniela, lá da Globo News, né? Acho que vale a pena, porque elas observaram algumas coisas aqui que passaram despercebidamente por muitas pessoas. Vamos lá. Ela não tinha nenhuma culpa naquilo, claramente ela estava ali cumprindo o dever dela, né? Esse é o trabalho dela. E a coisa foi... O Bolsonaro fez uma live daquilo. Evidentemente que ele, espertamente, transformou aquilo num fato político. E aí eu vi muito nas redes sociais as pessoas também se solidarizando muito com a mulher. Ah, sim. Porque quis a história, essa pregadora de peças, que fosse uma mulher a entregar isso. Porque eu tenho muita curiosidade de saber quanto grito viria, quanto ofensa viria, quanto você sabe, fala aí, viria se fosse um homem. Eu tenho muita curiosidade, muita. Porque pra cima de homem já viu o ex-presidente gritar, de outro jeito. Não chamando de quer dar o furo, de quadrúpede, né, como ele fez. Eu não vou repetir. Daniela, olha, eu não lembro de ter visto o Bolsonaro gritar com homens, não. Exceto quando ele estava, assim, super escoltado, né? Nós sabemos que a criatura é um frouxo. Ele não consegue sustentar um tete-a-tete com alguém que tenha muita autoridade moral, né? Bom, contra mulheres nós já vimos que ele já fez. Foram muitos, foi demais. E, sinceramente, eu acho que a pessoa precisa ser confrontada com a sua história e com os seus próprios atos. Informado que o Brasil estava deixando morrer mais gente de Covid do que a China, o Bolsonaro disse, e daí? Eu não sou coveiro. Juridicamente, 10 de 10 advogados vão explicar que o ex-presidente, na versão mais benigna que se possa dar a ele, cavou uma falta.
Calvou a falta, esperou o contato veio e ele não teve lucro nessa história, né? Se ele até tivesse uma piora, ficasse ali desmilinguido, todo destroçado, até as pessoas poderiam dizer, tá vendo só como ele é uma pessoa sensível, né? Só que não combina com aquela história de histórico de atleta que ele pregava, né? Então, enfim, essa história não deu certo e tá chovendo meteoro na cabeça dessas criaturas. Olha só a contradição. O Flávio Bolsonaro, todo condoído, né, com o papai, quando veio à tona a estratégia para assassinar Lula, Alckmin e o ministro Moraes, olha que a criatura escreveu na época, né? Pensar em matar alguém não é crime, diz Flávio Bolsonaro, sob plano contra Lula, Alckmin e Moraes. Esse é o perfil moral dessas criaturas, né? Então, enfim, agora vão ter que suportar o que está vindo pela frente. Vou fazer um corte aqui porque o presidente Lula, ele foi para Roma, ele foi lá para o Vaticano para cerimônias, né, de funeral do Papa Francisco. E ele escreveu há pouco: eu e Janja estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós. Estiveram conosco nessa primeira despedida a ex-presidenta Dilma Rousseff, o presidente do STF, Roberto Barroso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então tem a foto aqui pequenininha com as autoridades brasileiras prestando homenagem ao Papa. Agora, eu dei uma procurada, porque quase todos os líderes religiosos do mundo prestaram uma homenagem, né, até por os que não tinham alguma proximidade, até por uma questão protocolar, né, de se respeitar uma outra religião. Aqui no Brasil eu dei uma olhada aqui no bolsonarismo, e o principal líder da extrema-direita bolsonarista, o líder religioso, é o Silas Malafaia. E o Silas Malafaia não encontrei nada dele falando sobre a morte do Papa. Muito pelo contrário, o que eu achei dele foi isso aqui, ó. Papa é hipócrita e envergonha os católicos, diz Malafaia. Então, é essa a relação. Então, vocês percebam esse discurso que eles fazem de empatia, de anistia humanitária, de não ter coração, de ser malvado? Como é que esse discurso é um discurso bem hipócrita, bem bandido? A criatura não tem nem um comportamento protocolar de falar do maior líder da religião católica, né? E só para ilustrar. Bom, vamos falar de um meteoro que caiu lá fora? Olha aqui. Jorge Santos é condenado a 7 anos de prisão. O ex-deputado republicano, filho de brasileiros, havia se declarado culpado por fraude e falsidade ideológica. Essa criatura aqui é o que os filhos do Bolsonaro faziam comitiva para falar com ele nos Estados Unidos, para buscar apoio ao bolsonarismo aqui, né? Comitiva bolsonarista nos Estados Unidos encontra deputado acusado de desvios até para Botox e OnlyFans, que é um site para conteúdo adultos, né? Se é que você me entende. E aqui a foto, né, da turma toda, o Altinei Cortes, o Ramagem, o Magno Malte, o Dudu Bananinha, o neto do ditador, Paulo Figueiredo, aquela deputada lá do Rio Grande lá de Santa Catarina, né, com aqueles adereços estranhíssimos, né? O Jorge Seife e o indefectível Gustavo Gaia. E depois outra foto do Bananinha com duas deputadas, uma deputada de extrema-direita lá, né? Então, aonde essa gente está encostando o dedo está apodrecendo onde que eles chegam, né? E aí a gente chega aqui mais uma declaração do Flávio Rachadinha. Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Moraes, diz Flávio. Ô, senhor Flávio Bolsonaro, o senhor sabe o que é um ladrão? O ladrão foi apanhado, foi acusado, foi processado, se defendeu e foi condenado. O que o senhor está querendo? Olha a publicação pilantra do senador. O ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Caramba! Ao negar monocraticamente o segundo embargo da defesa de Collor, alegando selo protelatório, o que não é o caso. Falou o jurista das lojas de chocolate, né?
Alexandre cerceia ilegalmente a defesa e mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará. Jogo de cartas marcadas. Meu amigo, o teu papai vai receber penas muito maiores do que a do ladrão Collor, né? Alexandre converte o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária de poder, concluiu o senador. Meu amigo, não adianta chorar, não. Eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes e a decisão dele foi remetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E nesse plenário há uma possibilidade de um dos ministros fazer um ato chamado pedido de destaque. O pedido de destaque é quando os votos estão acontecendo no plenário virtual, que eles chamam PV, e o ministro faz esse pedido para que haja uma votação presencial. Mas a votação presencial é sobre a pertinência ou não da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Só que teve um detalhezinho no meio dessa história. O Collor de Mello, não sabemos se ele estava meio avisado ou não, se vazou alguma coisa, ele estava saindo de madrugada da casa dele. Os advogados afirmaram que ele estava indo se apresentar. Mas se ele dá uma desaparecida e o Gilmar Mendes pede o destaque, com ele solto, olha, esse troço aí poderia dar mais uma arrastada e o Collor de Mello poderia ali ganhar tempo, ficar mais um tempo solto, esse pedido de vista poderia ter esse pedido de destaque poderia ter um outro desdobramento, só que teve uma falha. Na madruga, Collor de Mello tentou dar uma evadida e foi interceptado pela Polícia Federal, porque ninguém sai 4h30 da manhã para se entregar na polícia, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Isso aí não bate com a cabeça do Collor de Mello. E aí, uma vez preso, o pedido de destaque que o ministro Gilmar está fazendo não serve para absolutamente nada. E nós não vimos ainda nenhuma decisão de mérito ser revertida com esse tipo de pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. Então, o que nós veremos ali são debates, são posições, mas a maioria do Supremo Tribunal Federal certamente vai acompanhar o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o Collor calculou mal a estratégia de repente, ter um pedido de destaque dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ele imaginava que poderia estar solto, só que está engaiolado. E a foto dele é uma foto muito, eu diria até provocativa. Aqui no Globo tem: Collor é transferido para presídio de Maceió e vai ficar em cela individual. Eu dei uma olhada aqui na foto da criatura. Deixa eu ver, aqui dá para ver. Ele está com um semblante assim, meio descontraidão, muito bem arrumado, né? Tá com a roupa aí meio de viagem, hein, senhor Collor? Se eu acordar 4h30 da manhã com essa roupa, casaquinho, né? Maceió está fazendo frio? Ou o senhor estava se preparando para ir para algum outro lugar mais refrigerado, né? Então, são essas as questões. Lá fora, a questão está ficando complicada também para quem advoga que os Estados Unidos sempre foi um país democrático, né? FBI prende juíza nos Estados Unidos acusada de impedir detenção de imigrante. Magistrada é liberada horas depois. Gente, a extrema-direita está desesperada, hein? O senhor Trump está desesperado lá fora, o senhor Elon Musk está desesperado também, a extrema-direita aqui. Olha, está chovendo meteoro. E nós queremos mais que os meteoros caiam para fazer grandes crateras para que a justiça possa assambarcar essa gente toda, né? Bom, eu fico por aqui. Você que está preocupado com o pedido de vista de destaque de Gilmar Mendes, fique calminho, porque o seu Collor de Mello está bem guardadinho e não vai sair facilmente dessa não, tá bom? Me cobrem um pouquinho mais à frente. Um grande abraço, tchau.